Em um rio de difícil travessia, um barqueiro de nome Elias ganhava vida, transportando pessoas de um lado para o outro. Em uma tarde, onde o vento soprava com intensidade, 2 passageiros adentraram ao barco, um homem e uma mulher. Ele, um advogado, ela, uma mestra, uma professora. A viagem mal iniciou, e o advogado, querendo tomar conta e pé da situação, perguntou: barqueiro, o senhor entende de leis? Não entendo, meu senhor. Que pena, barqueiro. O senhor perdeu metade da sua vida. A mestra, a professora compadecida, querendo ser social, também entrou na conversa. Barqueiro, o senhor sabe escrever? Barqueiro, o senhor sabe ler? Não sei, não, senhora. Que pena, barqueiro. O senhor perdeu metade da sua vida. Surpreendidos por uma onda, o barco virou. E o barqueiro, um tanto ofegante, gritou: o senhor e a senhora sabem nadar? Não sabemos, meu senhor. Que pena, vocês perderam a vida inteira. Assim é a vida, gente. Existe saber e saberes. O saber é igualzinho sangue, só tem valor se circular. E o que nós estamos fazendo nessa tarde? Circular o conhecimento que liberta, que transforma, que edifica. O conhecimento que constrói o homem e a mulher nova. Unidos desse conhecimento construtivo. Vamos falar em 12 dias consecutivos sobre abelhas sem ferrão. Meliponicultura. O que é meliponicultura? Meliponicultura é a arte de criar abelhas sem ferrão. Portanto, nós trataremos nessa tarde da criação básica dessas abelhas. Como criá-las? Quando a gente pratica com conhecimento, utilizando espécies corretas, a gente evita perdas de colônia, evita depredação de ninho, pode gerar renda sustentável para as famílias no campo e na cidade, e ainda contribui para a manutenção da biodiversidade através da plantação. Meliponicultura é a arte de criar as abelhas sem ferrão. Quem se dedica a essa arte é chamado ou é denominado meliponicultor ou meliponicultora. É isso. Aquelas pessoas que se dedicam a criar essas abelhas dentro das varandas, dentro dos quintais de suas casas. Onde estão essas abelhas? Ampla distribuição geográfica. Essas abelhas estão em toda a região tropical e neotropical, subtropical do planeta. Gente, durante essa apresentação e todos os dias, cada palestrante indicou uma entidade de caridade para que quem quiser fazer uma doação voluntária para essas entidades é só fazer. No meu caso, eu estou indicando o Cantinho Amor e Caridade, que fica no aeroporto 2 de Franca. Ali tem um trabalho de distribuição de cesta básica. Todos os dias à tarde tem distribuição de alimento, pão, comida, sopa. Na sexta-feira à noite, distribuição de sopa também. No sábado, atendimento às comunidades com médicos voluntários que fazem esse trabalho. E nos domingos, tem benzimento de animais, adultos e crianças. Nada resiste a uma sociedade organizada, com tecnologia e solidária. Olha só esse exemplo das abelhas sendo trazidas para a raça humana, para a nossa sociedade, da qual tantos gabamos, tantos falamos. Organizada. Nada resiste a uma sociedade organizada. As abelhas estão aqui no planeta há 130 milhões de anos. Quando as primeiras plantas começaram a fincar raízes em terra firme, o casamento, abelha e planta, estava ali selado. 130 milhões de anos. Nesse período, os dinossauros, com toda a força e tamanho, desapareceram. A raça humana agora, no finalzinho desse período, está aqui no planeta. Portanto, a abelha organizada. A abelha tem tecnologia. Tudo dentro da casa da abelha acontece na mais completa escuridão. E tudo é perfeito. E solidariedade. No dia que a nossa raça, a raça humana, tiver esse nível de organização, tecnologia e solidariedade, pode vir a pandemia que quiser, que nós vamos vencer. É isso. Nós vamos ter que criar abelha pelo amor ou pela dor. Não tem como fugir dessa lei. O nosso café da manhã, o nosso almoço, o nosso jantar,
Qualquer lanche que comemos durante o dia não seria o mesmo se as abelhas não estivessem aqui. Devido ao principal produto das abelhas, que não é o mel. O principal produto das abelhas é a polinização. Somente por isso, nós já vamos precisar e já deveríamos criar as abelhas. Se você vai criar as suas abelhas, qual espécie eu devo criar? Que espécie eu devo ter como hobby, como pet? Gente, tem muitas pessoas comprando abelhas de outras regiões, inclusive de outros países. Nós devemos valorizar as espécies que estão no nosso quintal, que estão ao lado da nossa casa, na nossa cidade, na nossa região. Qual espécie devo criar? As que estão perto da gente. Nada de pegar abelhas de outros biomas. Nós estamos aqui na região de São Paulo, de Minas. Vamos criar as abelhas tipicamente daqui. Aquelas que vivem na natureza aqui na nossa região. Vai existir outras espécies de abelhas fantásticas, lindas, mas de outros biomas. Uruçu nordestina, uruçu boca de renda, jupará, tiúba. Essas são abelhas de outros biomas. Lá é que elas devem ser criadas, não aqui. Portanto, se vamos iniciar uma criação, vamos começar de forma correta, criando pura, única e exclusivamente abelhas do nosso bioma. A meliponicultura ontem e hoje. Não vamos nem falar do amanhã, vamos falar do ontem. Há tão pouco tempo atrás, a meliponicultura era muito rudimentar em termos de tecnologia, mas dava certo, é lógico que sim. A maior parte das pessoas criavam em troncos, em caixas bem rústicas, que não estão errados, mas fez parte de um período da nossa história. Hoje, o manejo, cada vez com mais tecnologia, com mais conhecimento, mais adaptado às diferentes espécies de abelha e às regiões. Portanto, hoje, a meliponicultura começa a ganhar destaque. Quantas pessoas hoje se dedicam à arte de criar essas abelhas ou estão na cadeia produtiva? Nós não sabemos. A apicultura, que é a arte de criar abelha apis, abelha de ferrão. Há mais de 10 anos fala que 300 mil pessoas no Brasil estão envolvidas na cadeia produtiva da apicultura. E da meliponicultura? Nós não sabemos. Mas com toda certeza, não em geração de renda, longe disso ainda, mas nós temos hoje muito mais pessoas na cadeia produtiva da meliponicultura do que da apicultura. Porque grande parte dos apicultores, eles têm uma ou N colmeia de abelha, sem ferrão. Portanto, eles também são meliponicultores. E as abelhas sem ferrão vêm mostrar que nós podemos ter aquilo que há muito tempo eu venho sonhando e falando por onde ando. Uma colmeia em cada quintal, uma colmeia em cada varanda, uma colmeia em cada jardim. Porque não existe aí o risco da ferroada. O próprio nome diz, abelhas sem ferrão, ou abelhas nativas do Brasil, ou abelhas indígenas. Por que abelhas indígenas? Porque essas abelhas, muitas delas já eram conhecidas dos índios brasileiros, dos índios americanos. Muitas delas. Inclusive os caiapós conheciam taxonomia de abelha. Eles conheciam as partes do corpo das abelhas. Coisa que muitos de nós não conhecemos. Só que o que ocorreu? Diante do período de colonização que houve, o contato aqui com os portugueses, com os espanhóis na América Central e na América do Sul, isso tudo se perdeu. E agora começa novamente a resgatar esse conhecimento. Portanto, a meliponicultura tem um espaço para crescer imenso. Imenso. Alguns anos atrás, 5, 6, 8 anos atrás, contava-se nas mãos, nos dedos de uma mão, quantas pessoas no Brasil ganhavam dinheiro com a meliponicultura. Hoje, são centenas, se não milhares de pessoas. Seja vendendo colônias, mel, própolis, tinturas, produtos. Hoje, a meliponicultura começa a ganhar destaque. E nós somos responsáveis por isso, porque temos que dar o exemplo. A palavra conduz, mas o exemplo arrasta. É isso. A abelha nos dá um exemplo vivo de trabalho, 24 horas por dia. E nós também temos que aprender com elas a trabalhar mais e falar menos, produzir mais e reclamar menos.
bases do sucesso para uma atividade de meliponicultura. Eu vou iniciar minha criação. Então, o que eu tenho que ter? Tem que ter, obviamente, a colônia de abelha. Escolhi uma colônia da minha região. Vou dar um exemplo. A abelha mais comum no Brasil, a jataí. A jataí é uma das abelhas mais incríveis para se criar. Está no Brasil inteiro. Aqui na nossa região nós temos a mandaçaia, temos a mandaguari, marmelada, tubuna, várias espécies de mirins. Portanto, uma vez que eu defini qual abelha eu vou criar, definir isso, o próximo passo é ter um pasto para essa abelha, chama pasto meliponícola, ou seja, pasto que essas abelhas do grupo dos meliponíneos vão poder visitar. Então, todo criador de abelha tem por obrigação, por dever, plantar, cuidar para que aquela planta possa crescer, produzir flores, frutos e sementes e se multiplicar. Então, o criador de abelha, ele tem que sair plantando onde puder, jogando sementes de flores, árvores e cuidando, porque não adianta simplesmente jogar e deixar que a natureza cuide. O outro fator, ou outra base para o sucesso, o manejo. E para isso hoje nós temos N cursos. Nós temos exemplos aí no YouTube, nós temos cursos acontecendo no Brasil inteiro, coisa que no passado não tinha. Fazer os cursos, ler, tem muito livro e de graça hoje. É só entrar na internet e a gente baixa apostilas e livros ótimos sobre o assunto de criação de abelhas sem ferrão. É preciso ler, estudar. Isso é fundamental. E o outro fator é a questão genética. Só que isso a gente deixa para um próximo passo na atividade. Se o criador iniciante, ou mesmo veterano, cuidar de ter uma vegetação em quantidade e qualidade, próximo do teu meliponário, se ele cuidar bem do manejo, de aprender as técnicas de manejo, com toda certeza, ele já vai estar no caminho correto. Ferramentas. É muito comum as pessoas ter ferramentas compartilhadas para várias atividades no sítio ou na casa. Então, na hora que você precisa de um alicate, de uma talhadeira, de uma marreta, de um martelo, de uma faca, você sai feito doido, desesperado, procurando aquilo. O criador de abelhas sem ferrão tem que ter isso organizado. Ferramentas para trabalhar com abelha é somente para trabalhar com abelhas e mais nada. A cada vez que for usada, ela deve ser lavada, deve ser seca e guardada no local adequado. Então, cuidado com ferramentas ruins. Sempre que for fazer qualquer trabalho no meliponário, ou no campo, não importa onde, ligado às abelhas, saiba, faça primeiro um checklist. Que ferramentas eu vou precisar? Marreta, isso, aquilo, faz aquilo, separa e leva. E lembre-se, leve água em garrafas PET, água limpa para você poder beber, água limpa para você poder lavar a mão. Porque muitas vezes você vai fazer um resgate de uma abelha. O que seria o resgate de uma abelha? Ir no local, no muro, numa árvore onde ela está correndo risco de morte. Que se não estiver correndo risco de morrer, deixa ela lá. Aí não é resgate, é captura, é crime. Então, se tiver que fazer um resgate de uma abelha, leva água, porque durante o trabalho você mela as mãos, suja, então você pode estar lavando as mãos para poder fazer um trabalho mais organizado, mais rápido e que dê menos trauma para aquela colônia que está sendo resgatada. Então, cuidado com as ferramentas. O outro tópico que já coloquei, estudar sempre. Hoje nós temos aí apostilas, livros, gratuitamente na internet, na rede. Nós temos cursos ocorrendo no Brasil inteiro. O Éder, certa vez, já falou que na região de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, só não aprende sobre abelha sem ferrão quem não quer, e é grande verdade, porque a maior concentração de eventos ligados à meliponicultura ocorre nessa região, né? Então, estudar. E vamos ver uma história de um homem que aos 35 anos estava procurando emprego. Felisberto era um homem, aos 35 anos estava desempregado. Ele bateu a porta de uma empresa procurando emprego. E o candidato a futuro patrão recebeu em sua sala e ficou impressionado com os conhecimentos de Felisberto.
Ele falava de ecologia, de economia, de política, falava de meliponicultura, da arte de criar as nossas abelhas sem ferrão. Mas, numa certa altura da conversa, o candidato a patrão lhe disse: Felisberto, eu estou precisando mesmo de um motorista. Ele ergueu a mão e disse: eu sou o cara. Eu sou o cara que você está precisando. Eu conheço cada estrada com a palma da minha mão. Então está bem, Felisberto. Vai na sua casa, pega a tua mala, nós vamos fazer uma viagem hoje. Se você for bem, você está empregado. Ele disse: doutor, eu sou um cabra precavido. Tudo que eu preciso está nessa pequena maleta. Então está bem. Vá lá na garagem, pegue aquele Fordinho, amarre a carga muito bem amarrada, estude no manual como tudo funciona no painel. Estude no manual como tudo funciona no painel. E volte aqui e nós vamos viajar. E assim foi feito. E quando o Felisberto voltou, o patrão disse: nossa, nunca vi uma carga tão bem amarrada antes. E ganharam estrada. A conversa fluía naturalmente. Mas a noite foi acontecendo e foi esticando. E o patrão, incomodado, disse: Felisberto, acho bom ligar o farol. Doutor, eu sou igualzinho um gato. Eu enxergo melhor de noite que de dia. Mas a noite se tornou proeminentemente escura. E Felisberto, dirigindo o carro, já na escuridão, o patrão disse: Felisberto, vamos parar, vamos tomar um café. Esse é o papo. Eles pararam. E o patrão disse: vamos, Felisberto. Ele disse: doutor, pode ir que eu vou conferir a carga. Quando o patrão virou as costas, Felisberto ajoelhou e deitou na frente do bendito painel do caminhão, procurando onde estava o botão para poder ligar o farol. E nada, ele se esqueceu de estar o manual. Ah, mas quando ele olha para o lado, um Ford, igualzinho dele, ligado em farol no alto, ele diz: foi Deus que mandou esse cara aqui. Ele chegou lá e de joelho e falou: pelo amor de Deus, onde é que eu ligo o farol desse carro? O cara olhou para ele e falou: rapaz, faz 3 dias que eu quero apagar e não sei onde é. Então é isso, gente. Vamos estudar mais. Aproveitar esse momento da humanidade, onde tem Facebook, onde tem YouTube, onde tem WhatsApp, e as pessoas podem crescer em conhecimento. Esse conhecimento libertador e transformador. Porque é isso. O que conta é o conhecimento que nós vamos adquirindo ao longo dessa caminhada. As perguntas que forem feitas, no final eu vou responder todas, tá bem? A abelha é uma máquina biológica chamada abelha. Olha, para se ter uma ideia, quando a abelha bate a asa 400 vezes por segundo. Que animal fantástico. Apenas uma daquelas antenas, ela tem 6.000 células olfativas. E um daqueles olhos compostos que ela tem aqui, mais 6.300 olhos. É isso, é esse animal. E quando as abelhas voam de sua casa até uma flor, elas batem as asas, vibram no seu corpo, transformando o corpo da abelha num poderoso eletroímã. E quando ela se aproxima da flor, os grãos de pólen saltam para o corpo da abelha. Algumas abelhas, como as melícolas, as mamangabas, elas mordem a flor e vibram no seu corpo, fazendo com que aqueles grãos de pólen mais presos nas antenas da flor saltem, voem e colhem o corpo da abelha. E com isso, elas vão fazendo a polinização. Elas vão pegar esse pólen das flores, vão manipular com as patas dianteiras, com as mãos. Elas podem pegar orvalho, os florais. As abelhas fazem florais. Elas vão no orvalho da flor, da planta, da folha, pegam a água do orvalho, misturam com os grãos de pólen, adicionam saliva, colam numa corpícula, uma pá na pata traseira chamada corpícula e levam para a colmeia. Se não tiver pólen, a abelha não prospera. É fonte de proteína. E se é para a abelha, é para nós. Como que eu vou povoar o meliponário? Eu decidi a espécie correta. Eu vou criar essa abelha que tem aqui na minha região. Como que eu posso fazer? Como que eu tenho para poder montar o meu meliponário? Eu tenho algumas chances. A primeira delas, mais fácil, talvez para quem tem o recurso, comprar a colônia. Aí eu chego para um vendedor idôneo, nós temos muitos por aí, e olha, eu quero comprar uma colmeia dessa abelha X. Quando a saia já está aí,
Mandaguari, Marmelada, o que for. Decidiu a abelha, vai lá para poder comprar. É uma forma de montar um meliponário. Mas é a pior das formas. Eu vendo colmeias e digo para vocês, é a pior das formas de se montar um meliponário. Porque nós queimamos etapa. Nós já começamos a criando e com isso a gente perde uma caminhada. A outra é resgatar a abelha. Tem pessoas que resgatam abelhas num muro que está prestes a cair, numa parede que vai ser derrubada, numa árvore que foi cortada. É assim, existe a captura, que a pessoa vai lá e isso é crime, e uma abelha alojada dentro de um muro que não tem risco nenhum de cair, dentro de uma árvore que não tem risco nenhum, não tem nada de ser cortada, e a pessoa retira aquela abelha. Isso é crime ambiental. Não vamos nem tratar do assunto, esse assunto de polícia. Mas uma forma, resgatar abelhas. Mas isso dá um certo trabalho, existem alguns riscos nessa outra questão. O jeito mais fácil é dividir a abelha. Mas para isso você tem que ter uma colmeia forte. E a outra forma, caixas iscas. Então nós temos vários modelos de caixa isca para poder criar abelha. Então tem pessoas pegando abelha em caixa de madeira, pessoas pegando em garrafa PET, em garrafas de amaciante, as mais variadas formas de caixa isca. Isto é muito bom, a gente aprende. Se eu preparei uma caixa isca, depois eu volto a falar dela e de como preparar uma isca para poder pegar a abelha. Se eu preparei uma caixa, eu vou armá-la onde? Onde que eu vou deixar essas caixas? Primeiro em local seguro, porque o vandalismo e o roubo acontece. É comum, infelizmente. Mas uma vez que você definir um local, você nunca vai armar essa caixa isca a pleno sol. Você vai armar numa região de sombra, nas bordas da mata. O que é bordas da mata? Você tem uma área de floresta, de mato, você arma na periferia, onde termina a floresta e começa o campo. Nessas regiões a gente pega muita jataí, muita mandaguari. Outras abelhas podem pegar dentro da mata, e mesmo essas, mas na beirada, na periferia das florestas, das capoeiras de mato, a gente pega mais abelha. Lembrando o seguinte, essa caixa isca, ela pode pegar sol nos primeiros horários do dia, 7, 8, até 9 horas da manhã. Depois disso não, deve ficar completa sombra. Porque o aquecimento dentro de uma garrafa PET é muito grande. Então, fiz a minha caixa isca, seja lá do que for, levo, armo numa região assim. E constantemente, semanalmente, eu passo, aproveito para fazer uma caminhada, vou lá, e vistorio se essas colmeias, se essas iscas entraram abelha. Pode pegar os mais variados tipos de abelha, até marimbondo. Uma vez que eu peguei, eu anoto. Aquela caixa isca pendurada em tal local, pegou abelha. Então você sabe que a data de hoje, ela já está com abelha. Você conta aproximadamente 45 dias da hora que pegou. Aí você vai lá, espera anoitecer, ou vai bem de manhãzinha, antes de saber que estarem para o campo, lembrando que manda saia, sai, ainda está escuro. O sai ainda está escuro. Já está aí, já sai à medida que o sol começa a aparecer, começa a esquentar um pouco mais, mirins igualmente. Então você pode ir lá, pega essa abelha, à noite, por exemplo. Se você chegar à noite numa garrafa PET com jataí, com mirim, você tem que fechar a porta dela. Na mesma posição que ela está, você coloca dentro de uma caixa, do que for, põe no carro, na moto, o que for, e leva para o teu meliponário. 45 dias a 60. O porquê desse tempo de não chegar lá e pegar no mesmo dia que você viu? Porque diferente de abelha de ferrão, diferente das abelhas ápices, as abelhas sem ferrão, elas preparam um local para poder morar, arruma a morada, faz ali potes de mel, de pólen, invólucro, propolizam tudo, ou geopropolisa, depois eu falo a diferença entre própolis e geoprópolis. E aí, nesse período que elas prepararam tudo, vem uma leva de operárias junto com uma princesa. Essa princesa pode ser fecundada nesse voo ou depois disso. Normalmente por um zangão ou até mais em algumas espécies. E vai começar a vida ali. E durante um período que pode demorar até meses, essa colônia que se instalou na tua caixa isca,
ela vai ter contato com a colônia mãe, onde ela vai buscar alimentos, se necessário, cera, resina. Durante esse período, levas de abelhas vêm para cá para dar continuidade na vida dessa colônia. Então isso é muito interessante nas nossas abelhas indígenas ou abelhas sem terrão. Essa ligação com a colônia mãe. Olha que coisa bonita. Essa ligação forte com as colônias de qual elas se originaram. Então por isso que deve se esperar pelo menos uns 45 dias, ou no máximo 60, está de bom tamanho. Outra questão, não esperar muito tempo, porque se essa colmeia encher muito de mel, ela faz os discos de cria dela, e depois o mel, coloca grande quantidade de mel dentro dessas garrafas PET, e se torna extremamente perigoso carregar essas colmeias. Então, antes que elas encham muito de mel, você vai lá, pega, leva para o teu meliponário, de preferência na mesma posição que ela estava, mas lembre-se, se essa colmeia encheu a garrafa PET de mel, é preferível você tombar essa garrafa, deixar na posição horizontal, que fique mais seguro, e levar naquela posição e colocar, depois voltar para a posição original e colocar no teu meliponário. É você chegando no teu meliponário, coloca ela direitinho no local definitivo, não é colocar aqui na porta de uma varanda hoje e amanhã levar para outra parte do quintal. Coloque no local definitivo. Pode ser naquele mesmo dia ou alguns dias depois, você transfere ela para uma colônia padrão, uma colmeia padrão. Existem vários modelos de colmeias. Para cada espécie tem um modelo indicado e para cada região também algumas colmeias se dão melhor do que outras. Então a caixa isca é isso. Eu uso muito como isca caixa de isopor. Para mim, tem pego mais abelhas em caixa de isopor do que em garrafa PET. A única questão é que na caixa de isopor tem que colocar um plástico entre a caixa e a tampa. E o inconveniente é que ela voa facilmente e amarrar no local correto. Se o isopor for fraco, aquele isopor bem mais de qualidade inferior, bem fraquinho, você tem que enrolar um plástico nesse isopor, de modo que quando a abelha entrar aqui, ela vai furar esse isopor e vai ter o plástico. A vantagem de uma caixa como essa aqui, por exemplo, as medidas batem muito certinho com a colmeia padrão. Então, na hora de transferir, fica bem fácil de fazer isso. Faz o furo para a abelha poder entrar. Pode colocar aqui um daqueles cotovelos de PVC, ou um pedaço de mangueira jogando a ponta para baixo para evitar entrada de água, ou não. Desse jeito aqui, com isso, seja a cor que for isopor, eu tenho pego muita abelha desse sistema. Outro sistema que tem, garrafa PET. Vocês podem ir no YouTube e vão ver lá iscas de garrafa PET, vocês vão ver os variados jeitos de fazer uma isca com garrafa PET, e que também é muito legal. Outro sistema também, olha que interessante, né? Com caixa, Morada das Abelhas desenvolveu isso, e com isso aqui você pode estar armando também e pegando as suas abelhas, e com a vantagem de aproveitar N vezes, dezenas de vezes para pegar abelha. E depois que pegou a primeira, o cheiro fica extremamente forte nisso, a chance de pegar mais abelhas é muito maior. Outra forma é usando a própria caixa velha que você tem, uma colmeia velha que já morou abelha, você resolveu tirar aquela colmeia, a colônia dali para passar para uma caixa nova, aquela caixa velha também serve muito bem para pegar abelha. Outra questão, tem pessoas que vendem aí na internet, que cada um, iscas específicas. Pega o própolis da marmelada e faz a tintura com a própria marmelada, que é um tipo de abelha, para pegar a marmelada. Outro de jataí, de mandaguari, de mandaçaia, de uruçu e por aí afora. Gente, isso para mim não vale. O que vale é você preparar uma colmeia, seja lá com que própolis for. É lógico que o própolis específico pode pegar mais ou não daquela abelha. Mas a grande questão é o seguinte, só vou me garantir disso
Se um dia a gente fizer a pesquisa mostrando o próprio da mandaçaia foi colocado em várias colmeias aqui, e no mesmo tanto de colmeia de iscas foi colocado o própolis de jataí, de apis ou de mirim. Qual que pegou mais daquela espécie? Vocês vão ver que o que ocorre? Existe uma crise habitacional nas florestas, nos cerrados e nas cidades do Brasil. Não tem moradia para tudo quanto é abelha. Tem abelha jataí se alojando em tronco de bananeira. Isso é falta de moradia. Portanto, se você fizer uma isca, seja com que própolis for, você já tem grande chance de pegar se no local tiver abelha enxameando. Então, muitas vezes você arma a isca no local, onde naquela região, 500 metros, 800 metros de onde você armou, não tem nenhuma colônia, não tem um espaço para ela nidificar. A chance de você pegar é menor. Mas quando na região, e o que está ocorrendo hoje? Hoje tem mais abelha jataí, mandaçaia, algumas espécies de uruçu, que não são todas, algumas espécies dessa mandaguari, hoje tem mais do que tinha 5 anos atrás. Graças aos criadores, aos meliponicultores, às meliponicultoras, que estão criando as suas colmeias e elas estão prosperando. Então, caixa isca é isso. Isso aqui é um geoprópolis de mandaçaia. Geo é terra, própolis significa em prol, em defesa da cidade. Então, a mandaçaia faz isso aqui. Uma mandaçaia, um enxame de mandaçaia pode fazer até 5 quilos de geoprópolis por ano. Você pega isso, de preferência, soca dentro de um pilão, mistura com álcool, e aí vai dar outra polêmica. Qual álcool? O álcool comum de mercado, o álcool de cereais ou o etanol? Eu uso etanol. Estou fazendo isca para pegar abelha. Não é para poder passar em ser humano, não é para passar em machucado nem de bicho, para pegar abelha. Eu só uso etanol. Para cada 200 a 300 gramas de geoprópolis ou de própolis de qualquer abelha, eu coloco 1 litro de etanol e aproximadamente 50 ml de água mineral. A água vai dar estabilidade. A água é o solvente universal. Ela vai dar estabilidade para a sua tintura. Você coloca numa vasilha, coloca no local escuro, durante 21 dias no mínimo. Você vai lá e agita lentamente aquilo, para que você possa ter uma tintura. Depois desse período, você pode ir passando isso nas suas garrafas PET, nas suas caixas de isopor. Tem caixa de isopor que eu passei tintura aqui, já faz mais de ano. E guardei aqui em casa, que não deu tempo de armar. Até hoje estão perfumadas. Joia? Então, caixa isca é isso, gente. A gente tem que fazer e tem que armar. E também tem que contar com a sorte. Mas quando você arma uma quantidade maior de caixa isca, pode ter certeza que você vai pegar algumas espécies. Tem pessoas querendo pegar essa ou aquela espécie. Nem sempre isso é possível. Nem sempre. Vai pegar a abelha que está na tua região. E de acordo com o tamanho da tua colmeia. Porque a abelha entende de geometria. Quando a abelha entra aqui dentro, ela bate com as patas aqui dentro da tua garrafa PET ou dentro da tua caixa que você armou. E se for uma caixa pequena, de 10, 20 centímetros de cada lado, ali por 20 de altura, a apis, a abelha de ferrão, quando entrar ali dentro, ela vai bater as patas e vai ver que a caixa é pequena para ela. Pode estar bem perfumada, bem localizada, mas é pequena. Então ela vai sair, não vai ficar morando ali. Vai e logo vai embora, vai para o outro local. Então é isso. A abelha achou a tua caixa interessante, seja uma mirim, uma jataí, ela vai na colmeia dela, comunica através de perfume, feromônio, comunica para as irmãs o achado, mais irmãs vêm aqui, confere se realmente é boa, e uma vez que decidiu que aquela isca tua é boa, inicia o processo de vir limpar essa isca, preparar, fazer o canudo de entrada, fazer pós, e aí começar o processo de enxameação. Tá ok? A divisão, o Pereira vai estar fazendo aí para vocês verem no dia dele sobre mandaçaia. Então, só vai dividir a abelha quem tem abelha forte. Quem não tem, não tem que dividir. Tá ok? Então, das iscas nós já falamos.
Você pode estar usando, existe aquela ave muito comum na arborização urbana, a aroeira salsa, o chorão. Você pode pegar folhas daquela árvore e misturar na tua tintura para fazer isso, porque atrai mais abelha ainda. Tá joia? O capim-cidreira, você não deve usar, porque o capim-cidreira é bom para atrair abelha ápis, abelha de ferrão. No capim-cidreira tem componentes chamados citrol e geraniol. Esses componentes, ou um desses componentes, também estão presentes na abelha-limão, que ataca a jataí ou outras espécies de abelha. Então, o capim-limão não tem necessidade de usar. Se você misturar capim-limão com própolis, eu tenho, às vezes, já vi várias vezes, você pega abelha, mas só com capim-limão não é comum você pegar abelha jataí. Outra questão, padronizar colmeias. Isso vai ser uma briga longa. Nós temos que entender o seguinte: a abelha apis, há mais de 150 anos, o Lourenço Langstroth já padronizou as medidas da colmeia Langstroth, ou colmeia fria, ou colmeia americana, que é hoje, praticamente no mundo inteiro, o Brasil, 99% das colmeias são desse modelo. Aqui, com relação às abelhas sem ferrão, há um longo caminho a percorrer. Por quê? A variedade de espécies muito grande, cada espécie de um tamanho, cada espécie com um número populacional de abelhas, de indivíduos, então não é tão simples assim padronizar. Cada região uma característica, mas hoje já caminha muito para padronizar várias colmeias, e isso é importante, você padronizar a tua colmeia, de acordo com aquilo que está rodando na tua região, pelo menos. Porque no caso de trocar uma colônia, uma colmeia com outra pessoa, ela vem padronizada. Essas colmeias que estão fora do padrão, cuidado com isso, gente. O valor dela tem o valor da abelha, lógico que sim, mas cuidado para não ficar comercializando essas colmeias fora do padrão. Hoje, a padronização está mandando muito. E é lógico, para Jataí, nós temos vários modelos de colmeia. Nós temos aí a colmeia modelo ímpar. A medida interna pode ter 10 por 10 por 14 de altura, ou 12 por 12 por 14 de altura. Nós podemos ter o modelo WF. São vários modelos. Define aquele que é melhor para você, para aquilo que você quer. Porque às vezes você está querendo criar abelha para a produção de mel. Aí um modelo de colmeia é melhor. Mas se você estiver querendo criar abelha para produzir enxame, colônias, então adequa, faz a opção da melhor colmeia para você produzir colônias, ou mel, o que for. Cuidado com isso. Começa a padronizar, cuidar bem das suas colmeias, para que quando você for vender colmeia, ela tenha padronizada. Qualquer pessoa que comprar a sua colmeia vai ter aquele padrão de colmeia. A alimentação das abelhas é um outro tema também interessante. Já coloquei para vocês que só um minutinho. Mandando aqui um beijo pessoal da América Latina, que está ligado aqui com a gente, e o pessoal de fora, de qualquer parte do mundo, né? Porque hoje, graças a Deus, e essa ideia aí do Éder, junto com o grupo dele, de fazer esse evento aberto ao mundo, isso é muito bom, porque a gente multiplica conhecimento, multiplica essa paixão que a gente tem por abelhas, porque quando a gente vai ministrar um curso sobre qualquer assunto, o principal é você ser apaixonado por aquele assunto. E eu sou completa e totalmente apaixonado por abelhas. Não me interessa a raça dela, espécie. Não, sou apaixonado por abelhas. Mas aqui em casa, agora, só entra abelha da minha região. Não quero mais saber de abelhas de outro bioma. Porque a palavra conduz o exemplo da raça. É isso. Então, alimentação de abelhas. Existem várias fórmulas onde as pessoas estão dando N tipos de alimento para a abelha. Cuidado com o que estão dando para as suas abelhas. Tem pessoas dando aminomix. Aminomix é suprimento alimentar para animais de grande massa. Para cachorro, para cavalo. Tem pessoas dando promotor hélio, tem pessoas dando Vitagold. Isso numa ração proteica é válido. Mas quando a gente mistura isso no xarope, para poder dar para as nossas abelhas, eu tenho que tomar esse cuidado.
Então, o que eu tenho visto aqui no quintal da minha casa, quando eu trato das abelhas sem ferrão com mel de ápice, tem sido o melhor resultado. Se você quer tratar com água e açúcar, uma receita básica: metade água, metade açúcar. Ou seja, 500 gramas de água, 500 gramas ou 500 ml, 500 gramas de açúcar. Pega aquilo dali. Você pode ferver ou não. Se você não ferver, toma cuidado, porque você mistura e depois o açúcar vai tudo para o fundo. Então tem que estar completamente dissolvido na água. Ah, eu quero ferver. Não precisa ficar fervendo aqui durante horas. Colocou, levantou fervura, ótimo, está ótimo. Espera esfriar. Não dê alimento morno para as suas abelhas. Não dê alimento gelado para as suas abelhas. Temperatura ambiente. Então, água e açúcar em parte iguais. É um bom xarope. Aqui é um xarope um pouco mais concentrado. 600 gramas de açúcar. Estou falando em gramas, não em ml. 600 gramas de açúcar, 400 ml no caso de água, que é o mesmo peso. Tá aí. Põe para ferver ou não, tomando aquele cuidado e trate com as suas abelhas. Outra questão. Eu uso muito para tratar de abelha isso aqui. Tampinha PET, para jataí, para mirim. Isso aqui, tá uma tampa maior, para manda-saia, abelhas maiores. Tá? Ou aquele copinho de café descartável, para manda-saia, para as abelhas de maior porte. Lembrando que você coloca isso dentro da colmeia, pega um pedacinho de madeira, de bambu, de madeira, e coloca dentro disso. Para quê? Para servir de flutuador, porque as abelhas vão chegar na beirada ali e vão beber aquele alimento. Muitas abelhas caem lá dentro e vão afogar no meio do teu xarope. Então toma esse cuidado. Se eu for colocar mel, eu posso dar o mel do jeito que está o mel de ápice, abelha de ferrão, mas normalmente eu pego 3 partes de mel, 1 parte de água. Misturo bem e dou para as abelhas. Isso é uma alimentação energética. Isso é açúcar, energia. As abelhas precisam disso. E você pode fazer a ração proteica. Na internet tem bastante receitas aí de ração proteica. E muitas delas dizem que é um sucesso e você vai fazer. Não é tão simples fazer uma ração proteica para abelha sem ferrão. Para abelha ápice, existem rações ótimas. Mas quando a gente vai tratar das abelhas sem ferrão, a questão da fermentação dessas rações não é tão simples. Tem muitas receitas na internet que você faz e experimenta e não dá certo. Então, tomar esse cuidado. O que eu tenho feito aqui? Uma outra espécie de abelha que vale a pena a gente criar. Todos os tipos de escatotricona que tiver na tua região. Se eu estou aqui nós temos a mandaguari, temos a tubuna, canudo. Se eu estou no Tocantins, no Maranhão, nós temos a tubi, muscatotrigona. Esse tipo de abelha, elas produzem grande quantidade de pólen. Então essas abelhas, eu crio dessas abelhas, retiro o pólen dessas abelhas, guardo no freezer, e para cada 1 litro de xarope que eu faço, eu misturo 1 colher de sopa desse pólen de abelha mandaguari. Eu pego o pólen, misturo num copo com água, umas 5 horas antes de eu fazer o xarope, ou de pegar o mel e misturar com água. Umas 5 horas, para ele ficar completamente dissolvido. Pego aquela água, cheia de pólen, 1 colher de pólen para cada litro de xarope, e misturo no xarope. Misturo o que eu vou misturar para as abelhas. Tem sido excelente. A aceitação das abelhas é ótima e elas prosperam mais rápido do que tratando somente com água e açúcar, ou mesmo tratando somente com mel de aves. Quando você mistura esse pólen da mandaguari, ou de outra espécie que você tiver, né? Quando você mistura esse pólen no teu alimento, as abelhas prosperam mais. E você pode estar fazendo os chamados bombons de pólen e experimentar até dar certo a tua receita. Lembrando o seguinte, quando aquelas fazedoras de bala faz a bala de coco, ela pode passar a receita, você pode ir lá e ver ela fazer. Ela não está escondendo. A mão dela, muitas vezes, faz com que a bala fique boa. A outra pessoa não consegue. E isso eu tenho observado para algumas rações proteicas de abelha sem ferrão. É a mão da pessoa que faz a diferença.
E a quantidade de tratar. Gente, cuidado para não tratar demais. O que define para uma abelha o bom para ela é a continuidade. É igual a pessoa que vai tomar mel ou tomar própolis, ou comer pólen. Ele acha que se ele chegar ali e tomar 5 colheradas de mel num dia, porque ficou gripado ontem, vai tomar hoje, vai resolver. Não vai. É a continuidade. A gente tem que começar a tomar o mel constantemente. E isso tem que fazer parte da nossa cultura. O brasileiro consome em média de 90 a 100 gramas de mel por ano. Esse mesmo povo consome 33 quilos de pães por ano. Na Alemanha consome-se 1,8 kg de mel por ano, por habitante. Olha, então nós temos que começar principalmente nós, que estamos ligados à cadeia da meliponicultura, criadores de abelha, nós temos que tomar mel. Obrigação nossa. Tomar mel constantemente. Pega uma colher para ter pequena, põe o mel na boca, deixa ele navegar na boca durante algum tempo e depois engole aos poucos, que ele vai limpando, fazendo uma asepsia desde a boca até chegar no estômago. Mesma coisa a própolis. Esse copo aqui está aqui com água de própolis. Então as pessoas, não importa quantas gotas você vai tomar, não é a quantidade que define se está bom ou não. Você tomando aí 10, 5, 20, 30 gotas por dia, pode estar ótimo. Mas a grande questão, colocou na água, primeira coisa, olha para aquele própolis, para aquele copo com água, depois sente o aroma, o perfume disso. E quando você respira aqui o ar, essas moléculas de própolis entram e vão para dentro do nosso pulmão, para dali para a corrente sanguínea. Então só depois que respirar, que aspirar várias vezes aquele aroma, aquele perfume do própolis que está aqui, é que você vai tomando aos poucos. Deixa ele na boca até ele poder aquecer, adquirir a temperatura da tua boca, depois vai engolindo devagarinho. Você vai sentir um bem-estar enorme quando se alimenta, quando faz uso dos produtos das abelhas dessa forma. Então tratar de abelha, xarope, água e açúcar, partes iguais. Se quiser colocar 600 gramas de açúcar, 400 ml de água, vai ficar um xarope mais encorpado, mas as abelhas aceitam bem. Quer dar mel para a abelha, pode dar o mel de abelha de ferrão, mel de água puro, ou eu misturo 3 partes de mel, 1 de água, elas aceitam maravilhosamente bem. Lembrando, se você deu para a abelha uma vasilha com mel, não importa o tamanho, e sobrou de um dia para o outro, para com a alimentação, para ter algum problema. Ou a florada está muito boa, não está indo pegar aquilo, ou principalmente comer, tem algum problema. Quando você trata uma mandaçaia, por exemplo, com 30 ml, um copinho de café daqueles tem 50 ml. Quando você coloca lá dentro os flutuadores, a madeirinha, ele vai cair para 30, 35 ml. Se você der um copinho desse, em torno de 30 ml por dia, está ótimo. Quando você trata da abelha dessa forma, um enxame razoável, um enxame bom de mandaçaia, em questão de 15 minutos, ele já consumiu aquele alimento inteiro. Não tem que dar mais, não. É no dia seguinte que trata de novo. E lembra o seguinte a vocês: quando a gente trata da abelha no horário e no dia combinado, quando você sai daqui da porta da tua casa com a garrafa de xarope, de mel, do que for, elas estão te esperando. Porque a abelha tem a memória geográfica, temporal. Ela sabe, quando ela visita uma flor às 10 horas da manhã, naquele lado ou desse da minha casa, ela sabe que enquanto aquela flor estiver naquele horário, que ela vai abrir o cálice de néctar, de pólen, então ela vai lá naquele horário. E aí quando você acostuma as abelhas a ser alimentadas naquele horário na tua casa, compromisso, as abelhas vão estar esperando por você naquele horário. Olha que coisa importante, que coisa linda. Quando você sai da tua casa ali, pode existir ali milhares de abelhas esperando por você. E vão te receber. Vem na tua mão, para poder pegar algum melado que está. Então é isso. É essa relação das abelhas sem terrão que faz com que as pessoas se apaixonem por elas. E coloquei na questão do trato, que a gente pode misturar para cada 1 litro de xarope ou de mel
a gente pode misturar uma colher de sopa de pólen de abelha sem ferrão de outra espécie. Você pega aquilo, põe num copo, num pouquinho de água, deixa durante 4, 5, 6 horas antes de fazer o xarope. Na hora que o xarope estiver pronto, você vai lá e mistura aquilo para estar bem dissolvido. Mistura sempre. Eu uso esse alimentador aqui. Isso aqui é usado, comprado em loja de produto para carro, para engraxar, coisa desse tipo. Cabe aqui 500 ml, eu uso isso aqui. Quando você compra, o buraco aqui da frente é muito pequeno, você corta isso aqui com a faca e usa isso aqui. Porque aí você chega na colmeia, abre e derrama lá dentro, sem ficar derramando em cima dos invólucros, dos discos da colmeia. Ok? Outra coisa, gente, importante. Já acabou de tratar de abelha. Você tem uma colmeia para mandar saia, o ninho. Internamente aqui tem 15 por 15 por 7,5, essa mesma coisa. Ninho sobre ninho, modelo Inca. Pode ter belgueira ou outro sobre ninho em cima. Quando você vai lá, define na tua colmeia o lado que você vai tratar da abelha. O que é isso? Põe o alimentador do mesmo lado. Não é para pôr o alimentador aqui no meio, o alimentador é no canto. Por quê? As abelhas, elas andam pela parede da colmeia e descem no teu alimentador. Então você põe um copinho de café aqui dentro, as abelhas têm que subir ou de sair. Por isso é importante o flutuador. Põe aqui numa lateral. Aqui em casa está definido. Qualquer colmeia que você abrir aqui em casa, o alimentador está, quando você chega para a colmeia, está do teu lado direito. Com isso, facilita a vida da gente, principalmente em dias frios, onde você tem que ficar menos tempo com a colmeia aberta, você vai lá, já está do lado que você vai levantar o plástico e colocar o alimento. Levanta a tampa, embaixo da tampa com plástico para facilitar o seu trabalho, levanta, completa o alimento e pronto. Tem pessoas que usam alimentador externo. Pegaram da apicultura o bórdion, que é um tipo de alimentador que põe no vaso, na porta da abelha, e adaptaram para a abelha sem ferrão. É muito bacana, eu não uso, porque eu gosto de abrir a minha colmeia e ver como está lá dentro, se está tudo correto. Então eu prefiro isso. Existe alimentador externo que dá um resultado maravilhoso, mas nem sempre você tem que ter uma quantidade maior de abelhas para fazer esse processo. Tá beleza? Deixa eu ver aqui. A questão das doações, repetir aqui para vocês. No nosso caso aqui, essa live de hoje estou fazendo aqui de forma voluntária. Ela será todinha destinada para o cantinho Amor e Caridade e do Aeroporto 2 em Franca. Então, só um momentinho. Como chama? O QR Code está na tela aí de vocês que estão assistindo, e aí é só entrar ali e fazer a doação que vocês quiserem. Isso vai direto para essa conta no PicPay, e depois esse dinheiro vai ser acessado. No meu caso, estou doando 100% total do que eu estou recebendo, do que alguém fizer doação para esse cantinho Amor e Caridade, que faz um trabalho maravilhoso ali no Aeroporto 2 de Franca, com distribuição de cesta básica, médicos que vão lá para poder atender, trabalhos interessantes com doação de alimento, de pães, de sopa, durante todos os dias, inclusive na sexta-feira à noite. E lá também no domingo, as pessoas podem ir lá para poder levar seus filhos ou para eles próprios adultos receber o que chama de ser benzido, benzeção, inclusive até cuidando de animais nesse sentido. Então, quem puder fazer essa doação, esse dinheiro é totalmente revertido para essa entidade. Tá joia? As perguntas que tiverem, se tiver, pode estar mandando, que no final dessa apresentação eu vou estar respondendo todas elas. E tá aqui, voltando para onde a gente estava. Gente, atividade de meliponicultura, que é a arte de criar abelha sem ferrão, está entre as únicas no planeta que se assenta sobre os 4 pilares da sustentabilidade humana. Ela é cultural. Ela acompanha o homem, a abelha acompanha a raça humana desde quando morávamos nas cavernas. Nós fazemos uso dos produtos das abelhas para tudo, para curas, a medicina,
na música, na poesia. Então, a abelha está enraizada dentro da raça humana. Nós dependemos das abelhas, desde quando ainda morávamos nas cavernas, conforme disse. Então, ela é cultural, ela é ecológica. Todo criador de abelha, ele começa a cuidar da natureza, ele começa a cuidar da casa dele. Não só lá do quintal do vizinho, da floresta, do parque, do jardim. Ele começa a cuidar do quintal da casa dele. Depois ele descobre que essa ecologia envolve a cozinha, o banheiro, o quarto, a sala onde ele mora. E mais para frente ele descobre que esse lixo ecológico está dentro do seu coração. E começa a se transformar num homem ou numa mulher melhor. Mais compromissada com a vida. Mais compromissada com o planeta. Ela é econômica. Nós podemos, se a gente escolher a espécie correta, no ambiente correto, com tecnologia, a gente pode conseguir o retorno desse investimento em 1 ou 2 anos. E isso é muito importante, que se você investe hoje R$500 ou R$1.000 ou mais ou menos, você pode, se escolher a espécie correta e o manejo correto, a técnica, você consegue recuperar esse dinheiro com 1 ano ou 2. Olha, que investimento fantástico. E ele é social. As famílias começam a trabalhar unidas, começam a trabalhar junto na questão da meliponicultura, os vizinhos, os amigos. Olha o que nós estamos fazendo aqui hoje. Pessoas do mundo inteiro tendo a oportunidade de assistir esse, e são 12 eventos, 12 dias consecutivos. No Instagram vai acabar, quem quiser vai pelo Facebook. Estou avisando aqui que a live no Instagram vai acabar, e aí as pessoas migrar para o YouTube ou Facebook, tá ok? Então essa atividade ela é cultural. Dá o tchau para o Instagram, porque daqui a pouquinho está fechando lá. É cultural, ecológica, econômica e social. Olha que atividade redentora é essa. Nós podemos criar abelha para várias coisas. Eu crio abelha para produzir colônia, ou seja, eu não estou interessado em produzir geoprópolis para poder vender, própolis, pólen, não. Eu estou criando abelha para produzir colônias. Ou seja, eu tenho aqui as minhas colmeias de mandaçaia, eu crio essas mandaçaias, divido essas colônias. Tem pessoas que conseguem ter 3 divisões no ano. Você começa com uma, no final de ano você tem 4. Olha que coisa. Estou falando de mandaçaia. Outras espécies pode dar menos divisões. No caso aqui, eu trabalho com aproximadamente 1,5 divisão por ano. Ou seja, eu uso 2 colmeias para fazer uma. Então, se um enxame, eu tenho 2 enxames, se eu aumentar 1,5 vezes, aquilo para mim está bom. Meu foco é criar mandaçaia, criar mandaguari, criar as mirins, para quê? Dividir essas abelhas e vender a colônia, depois que elas estiverem fortes. Tem pessoas que criam abelha, então, para vender a colônia, os filhotes, ou a matriz, e vai ficando com aquilo, reproduzindo. Tem pessoas que criam abelha sem ferrão para produção de própolis. Ontem, coisa de poucos anos atrás, não tinha mercado nenhum própolis de abelha sem ferrão. Nenhum. Você levava própolis de abelha sem ferrão para vender nos eventos, não tinha quase nada. As pesquisas foram mostrando que esse própolis tem princípios ativos interessantes, podem levar a cura de muitas doenças, e com isso, então, esse própolis ganhou força e as pessoas hoje estão consumindo. Tem pessoas que criam abelha sem ferrão para produzir mel. Mesma coisa o mel. Em algumas regiões do Brasil, Nordeste e Norte, tinha um comércio bom, sempre teve algum comércio de mel, de uruçu, ou de jandaíra, ou de outras abelhas. Aqui na região nossa, não. Até porque as pessoas nem conhecem a abelha, que dirá com mel. Mas hoje, as pessoas que estão levando os méis nos congressos, estão vendendo bastante. As pessoas descobriram essa característica. O mel da abelha sem ferrão, ele é diferenciado em tudo que a gente pensar, em tudo. Então a gente tem aí eventos aí, onde alguns colegas
estão com uma variedade de mel. O Borracha, por exemplo, tem uma variedade de mel incrível. O Anderson. São pessoas que levam esses méis dos mais diferentes tipos de abelha nos eventos, e a gente pode ali saborear esse mel, comprar. As pessoas estão começando a vender o pólen ou o pão de abelha. Pólen é quando a abelha pega, a gente tira da abelha antes de entrar na colmeia. Depois que entra, para chamar pão de abelha. A abelha sem ferrão, a gente colhe o pão de abelha. Tem pessoas que criam abelha sem ferrão para fazer educação ambiental. Uma criança que vê uma colmeia de abelha nunca mais ateia fogo no cerrado. Ela se transforma. Tem pessoas criando abelha para vender para paisagismo. Tem pessoas que criam abelha ou estão na cadeia produtiva produzindo materiais, produzindo colmeias, produzindo iscas, produzindo tinturas. Então, mais variado. Hoje, a cadeia produtiva da meliponicultura cresce de maneira absurda de grande, e o número de pessoas que está entrando na meliponicultura a cada dia aumenta, e é uma situação completamente nova para a meliponicultura. Então, o comércio dessas abelhas, o comércio dos produtos das abelhas tem crescido grandemente. A polinização, só para se ter uma ideia, gente, do poder de produção. O principal produto da abelha, tem muitas pessoas que falam que o principal produto da abelha é o mel. É para a gente que está no dia a dia ali, mas o principal produto da abelha não é mel, não é pólen, não é própolis. O principal produto da abelha chama-se polinização. Somente pela polinização já vai valer a pena criar abelha. O nosso café, o nosso almoço não seriam tão bons, tão variados, se não tivesse abelha. Aliás, nós nem aqui no planeta viveremos se a gente acabar com as abelhas. Só para se ter uma ideia da questão dos morangos, o processo de polinização do morango. Hoje nós temos aí em torno, no Brasil, só no Brasil, em torno de 3.500 hectares plantados morango. Quantas colmeias, quantas colônias de jataí nós precisamos para fazer essa polinização? De 50 a 60 mil colônias, somente para polinizar morango. A jataí, ela faz a polinização no centro da flor. Você pega a flor do morango, então no local onde tem muita abelha apis, abelha de ferrão, ela vai na flor do morango, mas ela vai nas bordas da flor, na periferia. A jataí vai no centro das flores. Então, isso faz com que a polinização seja completa. Um fruto de morango bem polinizado por abelha jataí, por abelha apis, ele pode ter um aumento de peso até em torno de 40%. Olha, os produtores estão agora descobrindo isso, graças ao trabalho de alguns amigos nossos que têm ido à frente, mostrando essa questão da importância da polinização. É um mercado novo. Até então a gente nunca ouviu falar de alguém pagar para a gente poder levar uma colmeia no pomar de café. Hoje isso começa a ser realidade no Brasil. Olha que mudança de paradigma. Até então nós pagamos a vida inteira para colocar nossas abelhas no pomar de café. Agora já começa a ter produtores de café pagando para a gente colocar as abelhas lá. Inverteu. No morango, 40% a mais de peso. E ainda, quando um fruto, seja ele de qualquer espécie, ele é bem polinizado, o que vai ocorrer? A planta vai investir mais na semente, na casca desse fruto. Consequentemente, esse fruto vai aguentar ficar mais tempo nas gôndolas, nas prateleiras, no mercado. Então se coloca lá uma caixinha de morango para poder vender, em questão de alguns dias, ela já é perecível. Quando esse fruto está bem polinizado, ela tem 12, 10 horas a mais de prateleira. Olha que vantagem. Olha que universo, que leque aberto para o infinito está diante do meliponicultor. Alugar suas colmeias para o morango. O valor vai variando a cada ano que se descobre novas vantagens, o preço vai subindo. Então é isso. Se a gente pegar o açaí é uma planta que produz sem abelha, mas se você tampar o pé de açaí inteiro, dá 20% do que iria produzir. Então olha a importância da abelha ali, nas flores do açaí. Então assim, nós temos também a soja, que também quando ela é polinizada, aumenta o número de sementes, a viabilidade, o tamanho das sementes.
E assim vale com todos os tipos de cultura. Vou contar uma história para a gente poder encerrar a apresentação, e depois tem perguntas, e aí depois eu vou responder as perguntas, tá bem? Então, dentro da questão da meliponicultura, é muito importante que a gente pense, recapitulando, em criar a abelha que tem na tua região. Começa devagar, e à medida que for adquirindo experiência, conhecimento, vai ampliando. Prepara as suas caixas ricas. O própolis da Apis, de abelha de ferrão, você, se não tem própolis de mandaguari, já pode colocar o própolis da Apis, se você comprar na farmácia de alguém, pingar nas suas iscas, porque o própolis da Apis atrai todo tipo de abelha. É muito bom também, tá? Então, contar uma história que é uma experiência real e que vale para nós, meliponicultores. Moses Mendelssohn era um homem extremamente feio, corcunda, palpitante de uma das pernas e com cicatrizes profundas em todo o corpo. Era um rico, um próspero empresário que vivia no sul da Alemanha. Certa vez, ele foi a Hamburgo, uma cidade mais para cima, para poder negociar com empresários daquela região. E lá chegando, em meio àquelas reuniões, ele viu aproximar uma jovem de peregrina beleza. Seu nome, Fronte. Ele apaixonou-se, amor à primeira vista. É igual um camarada que vai fazer um curso, que bate os olhos na mão da saia, apaixona por ela. Amor à primeira vista. Uma jataí, a marmelada, que é a grande paixão da minha vida. Para mim, a abelha mais bonita que tem, mais perfumada. E assim, ele se apaixonou por Fronte. Mas quando Fronte deitou os olhos sobre Moses Mendelssohn, ela teve asco, ela teve nojo. E apavorada, ela correu. Nunca tinha visto um homem tão feio. Mas ele estava apaixonado. E logrou, através de amigos, marcar um encontro. E depois de muitas insistências, os amigos conseguiram lograr esse encontro dele com Fronte. E quando ele se aproximou de Fronte, ele sorriu. E quando a gente sorri, abre-se para a gente uma fresta, uma janela, uma avenida inteira se abre para a gente. Eu sei que não é o caso de vocês que estão escutando, mas isso vale só para as pessoas mão de vaca, tá joia? Quando a gente franze a testa, a gente movimenta 64 músculos. Quando a gente sorri, somente 16 músculos. Então, até por economia, gente, vale a pena sorrir. Ele sorriu e disse para Fronte: Fronte, tu sabe que os casamentos se arranjam nos céus? E ela, uma jovem de 19 anos, bela, de casamento marcado com um homem muito mais belo, é claro, do que ele, até muito mais rico. Ela disse: não, que história é essa? Ah, Fronte, antes de eu nascer, Deus me chamou e disse: Moses Mendelssohn, você será um rico empresário, viverá no sul da Alemanha, e terá uma beleza comparado ao daqueles deuses dinamarqueses. Vistes avantajado, corpo, altura, um olhar penetrante, que cada mulher que olhar para ti, apaixonar-se à primeira vista. Ah, a escola estava demais. Mas terá que se casar com mulher, boa de coração, mas extremamente feia, corcunda, calquitante de uma das pernas e com cicatrizes profundas em todo o corpo. Ah, Fronte, eu amei de tal forma aquela mulher, que de joelhos eu disse: Senhor, por favor, Senhor, dê a mim todas as feiuras dela, e a ela, Senhor, toda a minha beleza. E assim, Fronte, ele me fez com todas essas marcas. E a você, minha futura esposa, ele deu toda essa beleza. Graças a quem ela desmanchou o casamento com o príncipe e casou-se com ele. Graças a quem a humanidade ganhou tanta beleza na poesia. Pois eles são a voz de Mendelssohn, o maior poeta nascido até ontem na Alemanha. É isso. Ele não teve medo, ele não teve dúvida, ele teve metas claras e definidas do que ele queria para a vida. E assim, cada um de vocês que me ouviu aqui hoje, tenham metas de serem homens e mulheres melhores, tenham metas de serem criadores de abelhas sem ferrão, que tenham nas suas casas, nos seus jardins, nos seus quintais, a comédia dos seus sonhos, mas se apaixonem por ela, cuidem dela, e ela irá cuidar de vocês. A abelha nunca deixa as pessoas na mão. A cada um de vocês, e agora vou passar para a parte de responder as perguntas, a cada um de vocês, o meu muito obrigado. Perguntas? Você quer ir? Serei pergunta. Obrigado.
blocos. Paulo e Nancy, São Roque, São Paulo. Qual é a produção média anual de mel das seguintes abelhas? Uruçu amarela, bugia, Jataí, Mandaguari, Mandaçaia. Variam de lugar para lugar. Perfeitamente, o Paulo e Nancy. A grande questão de falar, primeiro, vai ter que definir o local que você está. A região. E lembrando que uma região distante 1 quilômetro de onde eu estou, para onde pode estar o teu meliponário, pode dar uma diferença de produção zero à máxima. Outra questão, modelo de caixa, técnica de manejo. Mas em média, vamos falar em média, tá beleza? Isso varia muito. Mandaçaia, vou começar pela última aqui, porque essa aqui eu tenho dados muito mais precisos para falar do que eu posso conduzir para poder chegar. Mandaçaia, a literatura, o pessoal fala em torno de 1,5 litro de mel por ano. Eu não atingi essa meta. Ela gira em torno de quase 1 litro, 900, 800 a 1 litro de mel por ano. Tá joia? Mandaçaia é dado real que eu consigo em algumas regiões. Embora eu crie voltado mais para a produção de abelha, de colônia. Mas as colmeias que eu separei no passado para a produção de mel, que na época eram 88 colmeias, ficou em torno dessa média de 960 ml por colmeia. Foi média de 88 colmeias. Mandaguari, a literatura também fala da questão de poder passar de 1 litro, 2 litros. A Mandaguari é uma grande questão. É um Scatotribona, para mim está entre as grandes e melhores abelhas para se criar. Hoje o mercado de polinização com ela está crescendo muito para café e outras culturas, mas a Mandaguari, onde eu crio, a produção de mel é baixíssima. Tem uma boa produção de pólen, mas a literatura fala em torno de 1 litro até 1,5 litro de mel da Mandaguari. A Jataí é muito interessante porque, dependendo do modelo de caixa, hoje em dia o Wilson, o amigo Wilson Gussoni e o Ailton Fontana desenvolveram uma caixa WF, e essa caixa, para onde você tem floradas fortes, não vem com essa dentro da cidade onde a florada é fraca, ou locais onde a colmeia é forte, a produção dela passa tranquilamente de 1 litro. Portanto, é aquilo que eu falei para vocês, vale a pena criar Jataí. Está entre as melhores abelhas do Brasil para criar. A Uruçu amarela bugia. Vou falar para você da Uruçu melipra rufivente, não da bugia, porque a rufivente eu posso falar com precisão. Em torno de 1,2 litro, 1,3 litro, podendo chegar a 1,5 litro. A bugia, eu criei ela por pouco tempo e nunca produzi mel, sempre voltei para a produção de colônia. Mas também, baseado no que as pessoas falam, giraria em torno de 2 litros por colmeia. Tá beleza? Juliana, tá aqui. Tá respondido? Outra. Paulo e Nancy também de novo São Roque. Qual é a altura média para colocar as iscas? Varia de espécie para espécie. Espécie para espécie. Jataí está em torno de 1 metro, 1,5 metro. Se você quer focar, e não é fácil pegar uma melipra bicolor, que é a pé de pau. Essa abelha tem costume de entrar na tronco, entre a raiz, entre a árvore e o chão. Então, cada espécie varia de altura. Mas, em média, você pode estar aí de alguns centímetros do chão até 1,5 metro. Mas se o seu local que você encontrou é mais seguro a 2 metros, coloca lá. Tá joia? De novo, agora Paulo Roberto, potes de sorvete também é muito bom para fazer isso, assim, é aqueles potes de sorvete de 2 litros, perfeito? De plástico. Lembrando sempre, iscas de plástico, seja PET ou o pote de sorvete, cuidado com o sol, mas é bom para pegar abelha. Enviar um abraço ao pessoal da América Latina, foi mandado um abraço ao pessoal da América Latina, da América do Sul, do Brasil. Se estão perguntando se a abelha rói isopor, conforme coloquei, esse isopor aqui, onde a caixinha custou R$3, esse isopor eu tenho que enrolar um plástico nele, porque as abelhas depois que entram, rapidamente, às vezes antes dela mudar, ela já roeu o isopor. Mas depois que você enrolou um plástico de qualquer cor ali fora, lembrando que o canudo de entrada tem que estar livre. Mesmo que ela roe esse isopor, não tem problema nenhum. Mas roe isopor sim. Algumas caixas de isopor, daquele isopor mais grosso, mais duro,
teve caixa dessa, já peguei 10, 12 enxame e continua lá. Lembrando de colocar aquele plástico bem fininho entre a tampa e o isopor. Costumo fazer atrativo separado por espécie. Não faça atrativo separado por espécie, Paulo e Nancy. Conforme eu falei para vocês, eu uso a própolis ou geoprópolis que eu tiver, uso muita própolis de apis, que eu também sou apicultor, então toda a própolis de apis que sobra, depois que eu tiro a tintura de blocos que eu vou usar para comércio, aquela borra, aquela massa, eu misturo com outro álcool, aí no caso eu já misturo com etanol e faço isca. Não ligo para essa questão de tipos diferentes de isca. E tenho pego desde Jataí, inclusive até peguei uma mandaçaia da terra, que é a Melipona quinquefasciata, em isca, que foi colocada no quê? Numa garrafa dessas que vem amaciante de roupas, que são ótimos para pegar abelha. E lá havia próprios variados de abelhas e de apis. Então eu não ligo para isso. Pediu para falar novamente sobre as doações. Já falei, tá beleza. Tem que alimentar a Jataí no inverno. Olha, Tiago, o que ocorre? Toda abelha você tem que alimentar no inverno. Não importa. Se a abelha estiver passando necessidade, ela não vai crescer, ela vai morrer. E outra coisa, pensa no seguinte: você trata com a abelha no período que não tem flor. Você estimula a entrada e a saída de abelhas ali na colmeia, o movimento de abelha ali dentro. A rainha vê esse movimento de abelha, vê o armazém, os potes de mel serem enchidos. Então ela vai botar mais. Esse enxame vai conseguir passar o inverno ou o período de pouca florada forte. E quando entrar a primavera, esse enxame vai estar o quê? Vai estar forte, pronto para produzir mel. Então vale a pena tratar do teu enxame, sim, mas tome cuidado se você for produzir mel para vender. Cuidado se você estiver tratando a tua abelha com xarope e depois colher esse mel para poder vender. Isso é crime. Você, se estiver produzindo mel, tem que tomar o máximo de cuidado. Depois, quando for o período de florada, você vai lá, colhe todo aquele mel, ou falso mel que está lá dentro, guarda para alimentar a abelha no outro período e não deixa misturar com mel de flores. Mais outra aqui. Qual o tempo médio que elas levam para preparar o local para a chegada da rainha? Então, o Elton, tempo médio vai variar de espécie para espécie da região, depende da morada. Muitas vezes você chega com uma caixa isca, arma a caixa isca. Hoje mesmo, ou amanhã, ou dentro de uma semana, você já encontra um enxame morando ali. Vai depender do quê? Tem muitos enxames que estão... Ele inicia um processo de enxameação para uma árvore, para um muro, ou para uma isca pet, e vai alguém lá e tira aquela isca, um animal, um pati, come aquilo, derruba, ou o muro acaba com aquela árvore, e aí o processo é interrompido. Você coloca uma isca próximo daquela região, rapidamente a abelha muda para lá. Então, isso vai variar muito de quê? Vai demorar do tempo que essa abelha chegou ali, mas normalmente, se você coloca, a abelha entrou ali dentro, ele vai levar esse processo para se completar, ele leva tranquilamente em torno de 30 dias, até mais. Por quê? Porque é o tempo dessa abelha vir para cá e já começa a postura. No caso, antes disso, ela entrou, a questão de uma semana, 10 dias, a princesa já está ali, não é a rainha, tá? Em apis, quem muda para casa nova são normalmente as rainhas velhas. E a abelha sem ferrão são as princesas. E quando ela preparou a casa, em questão de uma semana, 10 dias, já está ali. 45, 60 dias depois você leva embora. Outra pergunta? Comigo aqui junto. Só um minutinho que eu vou localizar aqui onde está. No Thiago. Beleza. Já respondi essa do Elton, tempo médio do local para chegar da rainha, eu coloquei para ele aqui, em torno de uma semana, 10 dias para chegar a rainha, 45, 60 dias para levar embora a isca. Depois de capturada na isca, em quanto tempo
Paulo e Nancy, isso é o seguinte, é o que eu falei para você. Então, de 45 dias é o tempo de estruturar tudo ali, e aí você já pode levar isso aí embora, se for no teu próprio telefonário, transferir para a tua colmeia padrão. Tá joia? A Simone Andrade, as abelhas estão saindo do seu habitat. Aqui na cidade sempre aparece duas. Já chegaram a picar minha mãe. Por que acontece isso? A Simone aqui está colocando das abelhas as abelhas de ferrão. O que ocorre, gente? Boa parte da área rural que tinha pequenos proprietários, que tinha lá seus pés de frutas, tinham reservas. Hoje nós temos monocultura de cana, principalmente aqui na região de São Paulo, em outras regiões, outros tipos de monocultura, de soja, de algodão, de feijão, de eucalipto, e muitas vezes não tem morada essa abelha. A abelha tem que sair dali e procurar moradas. Cada vez se torna mais comum a abelha de ferrão estar indo para cidades, porque aqui tem muita morada. Jataí é uma abelha que praticamente se urbanizou. Hoje se pega mais jataí em regiões de cidade do que até mesmo de campo. Então as abelhas têm isso, elas estão buscando onde tem morada. Aqui tem muito telhado, em algumas cidades tem aqueles postes ocos, e as abelhas estão aqui por causa de morada. E o que acontece é essa questão. É tomar cuidado, Simone. Evitar na hora que vai tomar um refrigerante, se estiver num clube, se estiver em algum local, mesmo em algum bar, olhar se dentro do copo não tem uma abelha, porque ela pode picar a língua da gente, e isso pode dar complicações graves, podendo levar até a óbito, né? Tomar cuidado com criança, brincando. Outra questão, onde tem abelha morando dentro do poste, em algumas regiões tem aquele poste oco, a abelha morando ali dentro. A concessionária de energia é obrigada a retirar a abelha. Então, você não tem que preocupar. Faz a reclamação por escrito para a concessionária, seja ela CEMIG, CPFL, o que for. Elas têm a obrigação de zelar pela segurança das pessoas. Outra pergunta, o Gabriel, alimentação coletiva é interessante ou melhor alimentar individual? Gabriel, quando você tem várias colmeias da mesma espécie, vou dar um exemplo, várias colmeias de mandaçaia, ou de uruçu, ou de uma mesma espécie, no meliponário, você pode acostumar essas abelhas com um trato coletivo e é maravilhoso. Melhor do que individual. Melhor por quê? Porque existe o fluxo de abelhas saindo e entrando na colmeia, a rainha percebe isso, o armazém lá dentro aumenta, armazém o que? Os potes de mel, de alimento, e com isso a rainha é estimulada a botar mais, e o teu enxame vai ficar bem forte, bem próximo nesse sentido. Então, entre uma alimentação e outra, a alimentação coletiva é melhor, mas nem sempre você consegue fazê-la com sucesso. Mesmo que estiver tratando coletivo, de vez em quando, abre a tua colmeia, olha como que está lá dentro. O Birajara, quando alimentar, só no outono, inverno ou por falta de florada? Sempre que tiver falta de florada, tratada. Por isso que é importante você estar sempre olhando as suas abelhas. Não é mais aquele negócio de criação onde você vai lá uma vez por mês e olha. Você vai lá toda semana. Você olha a tua abelha, vê como que está. Você aprende com ela, vê o que está ocorrendo. Deixa a abelha entrar dentro do teu coração e te transformar. Então está olhando direto. A abelha está passando necessidade? Trata. Cuidado se for vender mel. Se for vender colônia, não tem problema nenhum você tratar com xarope de água, açúcar, com mel de aves, e vender aquela colmeia com os potes de mel ali ao lado das crias. Não tem problema nenhum. Você não pode vender mel de abelha tratada. Paulo e Nancy de novo. Quando aos alimentadores externos, é melhor, já respondi essa aqui, né? Externamente é sempre muito interessante, mas nem sempre é viável, nem sempre é possível. E aí, no caso, vai no alimentador interno. Eu só trato de maneira interna. Eu só trato as abelhas minhas internas, porque eu quero abrir a colmeia e olhar como está lá dentro. Mas tenho visto vários colegas tratar externamente e o resultado é melhor do que internamente. O Santuário ASF, Mogi das Cruzes, qual o melhor modelo para mirins, no caso, para facilitar as divisões? Existem alguns modelos de mirins, sempre lembrando o seguinte: mirins é um grupo de abelha muito vasto. Nós temos aí desde olha, mirim-guaçu. Olha que interessante. Mirim na língua indígena é pequena. Guaçu na língua indígena é grande. Existe uma abelha, eu tenho dela aqui no quintal, que é o mirim-guaçu.
Olha, a mirim grande. Existe a Lambiolus, que está entre as menores espécies de abelha do mundo. Em termos de abelha social, ela deve ser a menor do mundo. Existe uma abelha solitária menor que ela. Mas olha, então a variedade de caixas para abelha é muito difícil você definir para que tipo de mirim. Mas normalmente, se a caixa puder ser ímpar para determinados mirins, muito bem. Se não for, desde que você tenha visão dos discos. Liga aqui de novo. Só um minutinho. Se você tiver a visão, acesso fácil aos discos de cria ou ao cacho, que algumas abelhas fazem discos de cria, outras fazem parecer um cacho de uva, de coco. Então você tem que ter acesso fácil àquilo, tá? E bastante habilidade para poder fazer. Então prepara a tua caixa do comer antes, prepara, deixa tudo pronto. Às vezes uma pinça vai ajudar muito nesse processo, tá? Mas aqui não tem um modelo de caixa melhor para isso. Você tem que ter acesso aos discos e depende da mirim que você quer. Tá beleza? Welton. Esperar a primavera. Moro em área rural, com muita mata e água. Tá. Você, no caso, é para esperar a primavera, Elton. Para pegar a abelha, para dividir. É bom esperar a primavera. Então, aqui se for para você, primavera, se for para armar a caixa isca, você arma em qualquer época do ano. É lógico que no período que tiver muito frio, tiver muita chuva, ela não vai estar pegando. Mas você já está com o local garantido. Alguma abelha já pode estar visitando a tua isca. E outra, quando vier o período de chaneação, ela já está lá. Basta você passar, jogar de novo um pouco da tintura de própolis que você tiver e pronto. Se a pergunta do Elton for com relação à primavera, se for para poder colher mel, você vai colher mel depois que entrar a florada. Se for para armar a caixa isca em qualquer época do ano. Se for dividir, só quando estiver forte. E ainda, nunca dividir uma abelha mirim quando você sabe que vai entrar o inverno. Algumas abelhas, igual a mandaçaia, dá divisão no inverno. Ela resiste bem, às vezes até melhor. Guardando os invernos mais rigorosos, que às vezes complica. Mas na região nossa aqui de Franca, de Passos, a mandaçaia, você pode dividir tranquilamente em qualquer período do ano que ela estiver forte e que tiver zangões, que não vai ter problema. A Sônia Siqueira. Quantas vezes posso alimentar meu enxame de mandaçaia? Sônia, não é a quantidade de alimento que define prosperar um enxame, é a continuidade. Você pode tratar do teu enxame. Se você estiver tratando até com 30 ml de alimento, você pode tratar todos os dias. Todos os dias. De preferência, define o mesmo horário. E elas vão estar lá te esperando. Se você quer tratar de um enxame a cada 2 dias, você pode ir no caso. Mas nunca colocar mais do que 50 ml para colônias de mandaçaia. Embora tenham colegas que tratam com um volume bem maior que isso e com sucesso. Mas é um camarada que conheceu o tempo da abelha. Ele sabe o tempo da abelha. Ele sabe ver se está dando algum problema. Porque o excesso de alimento mata. Às vezes tem abelha morrendo mais por excesso de comida do que por falta. Mas tranquilamente, 30 ml, numa época que não tem muita florada, você pode tratar para ela que não vai comprometer em nada e ela vai prosperar bem. Rancho Nascente das Gerais. Tentei introduzir melaço de cana caiana puro, sem adição de nenhum conservante químico na alimentação. Subiu? Subiu aqui? Volta aqui para mim. Subiu, Gil. Só um minutinho que sumiu ali a mensagem, tem que localizar. Restante. Nenhum conservante químico na alimentação das abelhas e elas não gostaram. É aquela questão, do mesmo jeito que a abelha pode se dar bem com o alimento, nós também, não é diferente. Não é o fato simplesmente ter açúcar, ter glicose naquele alimento que a abelha vai aceitar. Cuidado com aquilo que a gente está dando para a abelha. Que ela não aceitou, muitas vezes não bateu para o paladar daquela abelha. O que você faz? Você começa a ensinar aquela abelha a gostar. É igual a criança. Né? Enquanto ela é criança, a mãe pode ensinar ela a comer legumes, verduras, frutas, coisas desse tipo.
Mas depois que cresce, se não aprendeu quando criança, não vai aprender mais. Então você pode ir lá e ensinar as suas abelhas. Começa colocando uma gotinha do alimento para ela. Uma gota, falando de gota mesmo. Uma gota de alimento. Espera ela pegar. Ela pegou, no dia seguinte, outra gota. À medida que ela for pegando aquilo, for acostumando com aquele gosto, você vai dando mais. Outra coisa que você pode fazer, misturar um chá. É muito comum aqui em casa a gente dar chá de camomila para as abelhas. Pega o chá de camomila, faz chá de camomila e mistura no melado. Mistura no mel e dá para a abelha. Elas adoram quando tem o chá de camomila, quando tem o chá de funcho. São plantas que as abelhas gostam muito. Você pode misturar e tem teus xaropes para ver se as abelhas aceitam. Cresci de carvalho. Fala de novo o nome das árvores que dá para fazer atrativo. Atrativo, Cresci, você faz com todo tipo de própolis, com todo tipo de geoprópolis e com a árvore chamada aroeira salsa. É o chorão, muito comum aí na arborização urbana. Você pode pegar no mesmo atrativo, você pode colocar 200, 250 gramas de própolis ou de geoprópolis, colocar 50 gramas de folhas do chorão e macerar tudo junto para poder fazer a tintura. Tá joia? Giovanni, qual a sua opinião sobre divisão por discos ou por módulos? Giovanni, a divisão, eu já defendi muita divisão por disco, porque me sentia muito bem pegando os discos na mão e fazendo a divisão. Hoje eu me rendi ao modelo de caixa ímpar, divisão por módulo. Não tem como comparar, Giovanni, a recuperação do enxame. Quando você faz uma divisão por discos, você está colocando ali apenas os discos para um novo enxame. Quando você faz uma divisão por módulo, vai junto 50% do material genético, vai junto o próprio, a geoprópolis, pote de mel, pote de pólen, invólucro, cera, vai junto um punhado de abelha jovem. Então, hoje eu me rendi, viu, Giovanni, completamente à divisão de abelha por módulos. Não tem como comparar a facilidade. Muitas vezes, em 2 minutos, a gente faz uma divisão por módulo. E com chance de sucesso muito maior. Novamente, Santuário falando das divisões, o que diz sobre o suposto método que consegue 87 colmeias em um ano, que acabou sendo tão comentado? Eu não uso esse método, eu adoto o sistema do método seguinte: eu quero que as abelhas que eu divido aqui no quintal tenham o máximo de tempo com as suas rainhas, que tenham o máximo de tempo com as suas irmãs, com a sua casa, com a sua colmeia. Então, eu procuro, conforme falei no início da apresentação para vocês, fazer em torno de 1,5 divisão por ano. Se eu fizer uma divisão por ano, eu me dou por satisfeito. Faz uma conta comigo. Se eu tiver uma colmeia de manda-saia ou de qualquer abelha, e dividir uma vez por ano, no primeiro ano eu vou ter, de uma colmeia vou ter 2, depois vou ter 4, vou ter 8, 16, em 5 anos eu estou com 32 colmeias. Essa conta para mim já está de bom tamanho. Vários colegas conseguem fazer 3 divisões por ano, com sucesso. Então, para mim, se eu faço uma, já estou bom. Mas se conseguir 3, melhor ainda dentro dessa visão econômica da atividade. Esse sistema que pode aí conseguir 87 colmeias, seriam microcolônias, tem que dedicar muito trabalho para elas. Para gente que está no dia a dia, que não tem um ambiente com temperatura controlada, que não tem tempo para poder ir lá a cada tanto tempo tratar as abelhas, cuidar dos inimigos que podem atuar, eu não faço. Mas onde tem pessoas, tem recurso para poder ter área controlada a temperatura, você pode tentar. Eu vejo várias pessoas falar, mas quando eu vou lá para poder ver o processo acontecer, na minha frente nunca aconteceu. O Ricardo, ele pergunta se pode levar uma isca por volta de 1 quilômetro e já fazer a transferência para a caixa, ou tem que deixar ela uns tempos para transferir. Ricardo, você pegou uma isca a 1 quilômetro de distância, trouxe de lá do marcado, do mato, o teu meliponário. O que vai acontecer? Você traz essa isca para cá, normalmente, esse 1 quilômetro está dentro de um raio que as abelhas conhecem. Então, se você traz para cá, seja ela uma jataí ou uma manda-saia, o que vai ocorrer? No dia seguinte, quando essas abelhas levantar voo aqui, muitas delas vão ver que estão num ambiente diferente e vão memorizar e vão sair, forragear e voltar para casa nova, nesse local. Outras abelhas
podem sair e ir para o campo, voltar lá para onde moravam. Então, o ideal é estar numa distância até um pouco maior, tá joia? Mas, se você, por exemplo, tem outras colmeias ali no quintal, aqui numa palestra, não dá tempo, você pode dar reforço para elas depois com campeiras, com disco de outra abelha. O Antônio Marcos Miranda, período em que estamos, tem a probabilidade de captura de abelhas? Tem sim, Marcos. O que acontece? Eu já vi vários meliponicultores, instrutores com experiência falar o seguinte: não arma colmeia ali não, que se você armar você não pega nada. Ou nessa época não adianta nada armar. E alguns colegas armaram, ou eu mesmo armei, e tive sucesso de pegar. Então não dá muita bola para essa questão não. A chance de pegar no frio uma jataí é menor, mas cada colmeia, cada situação é um caso. E aquilo que eu já falei, se você arma, você já tem a garantia do local para, quando chegar a época de começar a enxamear, já está lá a sua isca armada. O Adilson, fornecer pólen desidratado. Volta para a pergunta. O Adilson, pólen desidratado. Está falando de pólen de apis, é isso? Se for o pólen de apis, o que você vai fazer para poder fornecer para as suas abelhas? Você pode pegar o pólen de apis e fazer um bombom de pólen, onde o ideal é você misturar, primeiro triturar o seu pólen, triturar no liquidificador, depois misturar ele com um pouco de pólen de uma abelha sem ferrão, pode ser mandaguari, mandaçaia, o que você tiver, tá joia? Essas aí são muito boas de produção de pólen, e aí mistura com um pouco de xarope, pode ser mel, e fazer um bombom para dar para as suas abelhas. Eu já vi algumas pessoas dar o pólen puro para a abelha e ela não pegar. Não é qualquer abelha que pega. Se for para marmelada, as fisiomelitas, que é um grupo grande também de abelha, se você simplesmente pegar o teu pólen, macerar ele, pode até umedecer ele na água, depois misturar com um pouco de mel, deixando bem esfarinhado, a marmelada vem e pega. Mas o fato de você colocar dentro da colmeia e ela está pegando com a mandíbula, com a pata dianteira, muitas vezes estão pegando e jogando fora. Toma esse cuidado. É ideal, se você vai usar o pólen de apis desidratado, que é o que vende no comércio aí, toma esse cuidado de fazer o bombom de pólen, tá ok? Tem algumas perguntas que não foi feita, né? Tem, 100%, só pegar aqui. Só ver aqui, porque e outra, quem quiser fazer a pergunta, o Facebook, José Mauro Souza, repete 2 vezes aí o Souza, José Mauro Souza, pode passar lá, que principalmente nesse período em que a gente tem que, não tem condições de ficar saindo muito de casa, até por respeito às pessoas, de não receber visita da gente, eu estou mais tempo no Facebook, no WhatsApp, é o 35 99271 4182. Então, no WhatsApp, sempre eu estou lá no WhatsApp, e a gente pode estar respondendo mais perguntas lá, porque pode ter pulado alguma aqui que a gente não viu para responder. Tá beleza? Tá. Então, pessoal, com relação à live de hoje, a gente vai caminhando para o nosso final, né? E vou falar aqui da doação. Então, quem puder fazer a doação, 100% de todo o dinheiro arrecadado durante esta e todas as lives serão para as entidades assistenciais. Nada vai estar ficando com o palestrante, porque nós estamos aqui primeiro pelo amor à causa, às abelhas, pelo amor a cada um de vocês, que mesmo a gente não conhecendo, a gente quer que comece uma atividade com sucesso. Hoje vocês têm condições de começar uma atividade com conhecimento, coisa que quando eu comecei não tinha, porque não tínhamos para quem perguntar, quase não tínhamos livros para poder ler, para estudar, não tinha internet, não tinha nada, então a gente tinha que usar muitas vezes o bom senso, e com chances grandes de cometer alguns erros. Então, hoje não, você pode começar uma atividade de meliponicultura com passos muito mais firmes, muito mais sólidos, porque existe um conhecimento consolidado. Nós devemos isso a alguns arautos que vieram antes de nós. Vou citar apenas um exemplo, o Paulo Nogueira Neto, que para mim é uma referência na meliponicultura, e ele veio antes da gente. O professor Kerr veio antes,
Eles vieram abrindo caminhos, onde não tinha caminho, eles abriam caminhos ao andar, nos deixando um legado de conhecimento, para que a gente pudesse, hoje, estar aqui, em contato com o mundo todo, falando dessa atividade redentora, uma atividade que transforma homens e mulheres, uma atividade mágica. Então, nesse caso aqui, toda a doação que receber vai para essa entidade de caridade no aeroporto 2 de Franca, que faz um trabalho com a comunidade maravilhoso. A cada um de vocês que teve essa paciência de durante 1h40 estar ligado aqui me ouvindo, o meu muito obrigado. Que Jesus abençoe cada um de vocês. Um grande beijo.